Muito bem. Shalom a todos os participantes. Sejam todos abençoados, sempre abençoados. Eu estou com um pouco de dificuldade com a internet, tá? Estou tentando já pela terceira, quarta vez fazer. Eu não queria ainda, não estou querendo lançar ainda esse assunto no YouTube, porque é um assunto primário. E esse assunto que eu estou tratando aqui, ele é um assunto primordial para aqueles que se interessaram serem iniciados pelo Royal, que é o sopro fôlego da vida que habita em nós, né? Então eu estou procurando fazer live aqui dentro do grupo. Claro que depois eu vou pegar essas lives, vou fazer um vídeo e vou publicar, tá? No YouTube. Mas primeiramente, eu acredito que os que estão aqui são os que estão interessados nesse assunto, que já conseguiram de uma certa forma compreender o assunto, né? Então, eu peço que todos que estão aqui conosco, né, faça a sua pergunta. Nós estamos na primeira pergunta, na verdade, duas perguntas, né? Sobre o sobre quando acionamos a glândula, né? A glândula pineal. Se isso não seríamos quando estamos ali já realizando um contato com os espíritos, né? É muito importante nós compreender o que é espírito, quem são os espíritos. O que a religião fala acerca de espíritos, hoje eu compreendo, o que é os espíritos. Por exemplo, pessoas passam pelas religiões e encontram nas religiões várias coisas sobre espíritos, né? Na macumbaria, no candomblé, na feitiçaria, isso é religião, tá? Feitiçaria. É encontrado os espíritos indoutrinados, aqueles que não se deve se invocar, deve se deixar quieto, né? Os evangelhos, o cristianismo, o catolicismo, existem os espíritos chamados de demônios. Diz que são espíritos, são demônios. Que também eles chamam, para esses espíritos e demônios, eles chamam de anjos caídos. E existem, dentro dessa teoria toda, também aqueles espíritos, né, das trevas, que estão encadeados, que estão nas regiões inferiores. Existe também a teoria daqueles anjos que foram precipitados. Essa é a informação que a religião passa. Isso dentro do livro, Bíblia. Também queria deixar uma coisa bem claro, que agora me veio na mente, que a Bíblia é a única que fala sobre demônios e sobre pecado e salvador, tá?
A Bíblia também é o único que fala sobre inferno. A Bíblia. Tá? Para não dizer que é a única, você vai encontrar também o Corão. Só que eles têm já uma outra teoria mais pesada, tá? Uma teoria mais pesada. E no judaísmo já não fala de salvação, não fala de inferno e nem demônio. Eles não criam isso. Eles não acreditam nisso, tá? Mas acreditam em anjos. Todas as histórias deles, dos que se chamam de hebreu, chamam eles de hebreus, toda a história deles está relacionada a anjos. A anjos. Então, a história dos Néfilins também foram criados do início a partir deles. A história dos gigantes, filhos de anjos, também partiu deles. Uma história mal contada. Se hoje nós estamos chegando a essa compreensão, você vai saber hoje por quê. Vou tentar explicar isso aqui. Por exemplo, o que são os espíritos? Quem é os espíritos? Os espíritos são os seres humanos após essa vida material, essa vida corpórea. Os espíritos, na religião espiritista, eles fazem lá evocação ou invocação, tá? O que é invocar? Para que ele se manifeste no corpo de uma pessoa. Então, há uma manifestação. E ele lá conversa. Este espírito, que ele diz. A religião chama isso de espíritos de mentira. De mentira. Na Bíblia, encontra escrito que não devemos conversar com esses espíritos, porque são todos mentirosos. Por isso, também está escrito que o Jesus, que você conhece, muitos conhecem, né? Hoje também como o plágio, Yeshu, ou Yeshua, Yahushua, Yahushua e por aí vai. Yahusha, como filho de Yahu, de Yahu, de Yahu, de por aí vai. Como esse aí, diz que não conversava com eles porque sabiam que eles não falavam a verdade. Então, por que esse entendimento? A minha compreensão é que tanto alguns seres humanos, como também esses espíritos após a matéria, não chegaram ao entendimento e compreensão. Não têm e não tiveram seus chakras acionados, né? Não tiveram. Então, o que eles fazem? Não tem compreensão, não foram informados. E muitos deles, por serem eternos, que são eternos, é uma mentira, ao plano da salvação, é uma mentira criada pela religião. Muitos, por serem eternos, terminam
Não reencarnando, tá? Você tem que entender que nós pertencemos a Adamá. Nós pertencemos a Adamá. Por pertencer a Adamá, somos o quê? Adâmicos, né? E tudo que pertence a Adamá, ela volta, ela continua, ela se regenera e ela evolui. Se cai um orgânico na Adamá, ela cobre. E daquele orgânico, ela vai transformar, trabalhar para ela se tornar um mineral, para se tornar algo útil, de bênção e benevolência para os seres vivos. Tudo a Adamá continua sempre transformando, modificando, mudando e criando. E a Adamá pertence a nós, e nós a Adamá. Então, a consciência sobre a invocação, que muitos querem entender isso, sobre a invocação, que alguns chamam de demônios, mas na verdade não são demônios. Não são anjos caídos. Porque quando você fala em demônios, em anjos caídos, que a religião nos ensinou, você está acreditando que nesse planeta há um descontrole, há uma desordem, e que as coisas fugiram de um controle que existe. Descontrole, ele está conosco, ele está em nós, somos nós mesmos, que mantemos todo o controle, sempre. Então, no texto lá da religião, do livro Bíblia, está escrito lá que o mundo está no maligno, o mundo jaz no maligno. E eu fui chamado a atenção uma vez, e dentro dessa chamada que eu tive, eu queria compreender os anjos, Melahens, Melachem. Quem são? E a resposta que eu tive era que são nós mesmos. Quando alguém precisa de uma ajuda, de um livramento, uma proteção, de uma bênção, aí vem um anjo te ajudar. Não, não. Vem um ser humano que continua sua benignidade, bondade, benevolência, nos ajudando, sempre ajudando um ao outro. Sempre ajudando um ao outro, né? Então essa ajuda, como diz, né? Ser compassivo, ser bondoso, caridoso, benevolente um para com os outros, isso é uma realidade. Uma realidade. Então, eu queria saber sobre essa confusão, essa terça parte, esses seres, se existia ou não existia. E um poder que há em mim, que há em você, que há em nós, ele me diz, olha para o que você conhece por o nome de estrelas, planetas, olha para eles, olha para o universo. E eu erguei a minha cabeça e olhei para o universo. Olhei.
E o que eu entendi? A resposta veio. Algum se choca aí, algum sai, há algum desequilíbrio, há algum atraso, há algum planeta ou estrelar desse adianta-se ou atrasa? Claro que não. Nada sai do controle da Adamar. Nada foge do controle. Essa história que a gente muito escuta, está se cumprindo a Bíblia. Não. Essa história já aconteceu 4 vezes. O mover da Adamar. Uns chamam de destruição, outros chamam de juízo final, outros chamam de cataclisma. Não é. A Adamar, ela passa por um processo de regeneração. Nós estamos em 2018. E dentro desta data, que iniciamos uma regeneração e compreensão de toda a raça humana, 2012. E de lá para cá, nós temos conseguido chegar a uma compreensão, entendimento muito bom para aqueles que querem entender. E tem aqueles que vão sair novamente, como sempre já saíram várias vezes desse corpo, sem compreender, sem entender, porque essa foi a informação que lhe foi passada. E eles se conformaram com essa informação. Então, tudo que nós estamos falando aqui no grupo, o terceiro olho, glândula pineal, isso aqui é uma novidade, tá? Eu já assisti vários vídeos, assim como esses vídeos coerentes que eu coloquei aqui no grupo. São vídeos de professores, cientistas, médicos. Sejam todos abençoados, sempre abençoados. Aqui em Manaus, Amazonas, são 12 horas e 21 minutos. E nós estamos aqui dando uma continuidade, né? Dando aqui uma continuidade no assunto que nós começamos a falar. A última live, né, que fizemos aqui, falando sobre paramos na parte da espiritualidade, certo? Onde retrata-se dos seres. E nesse assunto aí sobre os seres, é que eu quero aproveitar e explanar com vocês um assunto que muitos falam diversas coisas, né? Falam diversas coisas. Mas não define, fica sempre um vácuo, fica sempre um vazio ali, num assunto que pode-se dizer que é um paradoxo, né? Algo indefinido, sempre, todos que falam. E dali vem culto, daí dessas conversas vem o culto, vem invocação, vem evocação. Então eu quero aproveitar falar sobre esse assunto, tá? Vamos falar para esclarecer
coisas aqui. Estou aqui ainda convidando pessoas, tá? Por isso que eu estou aqui ainda travando, meio lento. Que eu estou aqui aproveitando, fazendo as duas coisas, tá? Aqui o grupo, o terceiro olho. Muitas pessoas, até eu mesmo no passado, não muito distante, né, claro, acreditava muito que esse terceiro olho nos fosse algo de ruim, de oculto, ou de ocultismo, ou alguma coisa relacionada à maçonaria, à religião egípcia, né, teofania, e todo esses que são chamados de deuses do passado, né? Ou alienígena, extraterrestre do passado. Então é esse assunto muito legal, porque a gente começa a também a desmistificar. O que é interessante para nós agora é que como é que nós estamos chegando a esse entendimento? Como é que nós estamos chegando nessa compreensão? Esse entendimento, essa compreensão que nós estamos chegando agora, é por causa das glândulas, né? O que é na live anterior nós estávamos vendo como chakras, né? Que são as glândulas que trabalham como um corpo só, em função da glândula pineal. Então, antes de começarmos a falar sobre o assunto dos iniciados, como eu chamei, esse grupo, ele é um grupo dos iniciados pelo Uhua Yao. Perceba que eu estou pronunciando uma pronúncia na raiz da fala humana, tá? Hua Yao, ou Rua, você não vai encontrar nos livros religiosos. Né? Você vai encontrar Ruha, Ruxa, Rukra, espírito. E muitos que dizem que não são religiosos, discute comigo. Não, é Ruha, é Rukra, é o Rukra, é o Ruxa. Só que ele não vai observar a raiz. E a raiz dessa fala, qual é a raça de seres humanos que escreveram, né, no aramaico, que passou a ser semítico, que passou a ser hebraico, e daí passaram a aderir como uma religião. Mas não é religião, o hebraico, não é nome de um povo, o hebraico, não é nome de uma nação, hebraico, tá? Aqui nós estamos numa compreensão de que nós estamos chegando nesse entendimento por causa da glândula. Se nós não tivéssemos essa função já desperta, nós não teríamos já chegado nessa compreensão. Então, para alguns Ialdi, que quer dizer pessoa de Ialdi, pessoas de Ial, ou Ialdins, pessoas de Ial, o eterno, na raiz da fala humana, se nós não tivéssemos já nessa compreensão, como estamos tendo hoje, não compreenderíamos sem as glândulas.
acionadas e trabalhando como uma só com a pineal. Claro que tem muitas coisas a ser desenvolvida e ser compreendida primeiramente. Porque você só vai proceder bem conforme muito bem. Nós estamos aqui com este grupo, o Terceiro Olho, que é um grupo que vem trazendo uma novidade. E dentro dessa novidade, como o nosso objetivo é sempre desmistificar, essa novidade ela nos traz também acerca do olho de Horus, né? O olho de Órum. Há muito tempo nós, navegando pelo YouTube, há muito tempo nós acreditávamos que este olho, o olho de Horus, fosse um símbolo maçônico, certo? Fosse um símbolo da maçonaria. E por isso nós, de certa forma, nos afastávamos. De certa forma, nós nos afastávamos e procurávamos de todas as maneiras evitar isso para o nosso ser. Hoje percebemos que muitas das coisas que foi nos afastado, que foi tirado de nós, seriam e é para o nosso próprio bem. E entre elas é o terceiro olho. Claro que esse nome, o olho de Órum, é mais uma criação da religião, tá? Não tem nada a ver com a realidade. Não é o olho de Órum. Esse Órum, este ser, que na verdade era e é um ser humano do passado, tá? Não tem nada a ver com dizer que é uma entidade, como eu já cheguei a falar, ou uma entidade maléfica. Ele torna-se ser maléfico se o ser humano o passar a o adorar. Assim como se algum ser humano passar a me adorar, me idolatrar, me seguir, me ter como um líder. Aí torna-se ruim, torna-se pecado, né? O que é o pecado? É uma transgressão que você vem a cometer contra você mesmo. Quando você comete uma transgressão contra você mesmo, você não só se prejudica a você, como todos que estão em tua volta. O grupo Terceiro Olho, glândula pineal, chega a um conhecimento e uma compreensão que esse terceiro olho não é o olho de Horus, não é o olho de Osíris, não é o olho de Zeus, não é o olho que tudo vê, como muito falam nas redes sociais, acerca o olho da pirâmide,
o olho que tudo vê. Na verdade, esse olho que tudo vê é a nossa própria glândula pineal. E hoje nós estamos inteirando já estamos com 10, né? Hoje é 13. Dia 3, eu dei início a um vídeo passando para vocês acerca de uns suplementos, né? Mais ervas, que era erva doce, cravinho e gergelim. E também aguardente alemão e magnésio, para que nós iniciássemos assim um tratamento de limpeza do nosso organismo e assim todo o nosso ser. Alguns já compraram, eu estou aguardando os demais, estou dando mais tempo, acredito que eu vou prolongar mais esse tempo, né, para que todos que queiram participar comprem, para começarmos todos juntos. E eu estou gostando muito desse grupo, Terceiro Olho, que até agora eu ainda não fui surpreendido com interrogações ou com alguma coisa a ver de religião. O grupo aqui, ele não é religioso, tá? Esse grupo nós não estamos aqui para falar sobre religião, sobre qualquer um assunto que venha a ser acerca de religião. O grupo, ele tem como prioridade falar sobre uma evolução que estamos tendo hoje, estamos tendo agora. Ainda ontem, a IAU de Marcinha Braz, né? Aqui é Marcinha Vasconcelos Braz. Ela falou no canal, no grupo, que será muito bom quando nós conseguirmos essa compreensão para acionar a glândula. E isso já aconteceu. Isso já aconteceu com ela. E ela nem percebeu. O que está faltando agora é cada um ser humano reconhecer esse desconhecido. Então, quando o ser humano, assim como eu, reconhece o potencial que você tem, que você é, muitas coisas mudam. Você vê a capacidade que você tem para modificar e mudar as coisas. Fazer as coisas mover, não só você se mover, mas as coisas se mover. Então, quando você percebe que você tem esse poder, esse domínio, você percebe no tipo de elemento que você é. Você se tornou, né? Um elemento, um ser humano extraordinário, abençoado. O que eu quero passar para vocês nesse grupo é essa compreensão do que você é e o poder que você tem. Eu quero treinar você, eu quero exercitar você a fazer uso deste poder. Tá? Então, o próximo vídeo eu vou estar, próxima live eu vou estar falando um pouco de mim, tá? Se me der tempo, farei ainda hoje mesmo, falando sobre produto. Quero falar nesse canal como eu cheguei a uma compreensão, conhecimento, entendimento, muitos querem saber com quem eu aprendi, onde eu estudei, qual livro que eu li para me aprender essas coisas, de onde que eu tiro tudo isto.
Então eu quero associar isto e atribuir tudo que eu aprendi e estou aprendendo e passando para vocês à glândula pineal. Eu quero atribuir isto ao terceiro olho, tá? E nós vamos desmistificar muita coisa, né? Apesar de nós não sermos um grupo religioso, mas a todo momento nós estamos tirando dúvida e desmistificando, tá bom? E quem quiser participar, fazer pergunta, podem fazer pergunta, que eu vou no próximo vídeo responder as perguntas, tá? Até agora a pergunta que houve é acerca da maçonaria, né? O que é a maçonaria? A maçonaria ela é responsável por toda a matemática, todos os cálculos e resposta, toda a geometria. A maçonaria não tem nada a ver com sacrifício, tem nada a ver com invocação e evocação. A maçonaria é uma sociedade que se preocupa com o desenvolvimento e a família e todos os seres. Esse oculto, essa ordem oculta ou ordem secreta, na verdade é porque nem eles mesmos sabiam o que estavam e de quem estavam obedecendo, tá? Então essa ordem secreta, hoje nós compreendemos que não é do Espírito Santo, não é. Essa ordem secreta não é do Ruha, não é do Rukra, não é do Rusha, não é. Você pode até conhecer por esse nome. Essa ordem secreta, ela é do Rua Ial. Essa pronúncia, ela está na raiz da fala humana. No próximo vídeo, eu vou estar falando sobre a raiz da fala humana, eu vou estar falando sobre o que é o sagrado. Alguns que faz parte aqui diz que não tem nada a ver, mas eu vou dar a experiência do que foi e como começou, desde o momento que eu passei a ver que isto tem tudo a ver com o desenvolvimento da glândula. Não é só desintoxicações, não é só descontaminações dos produtos, não é. É muito mais que isso. É uma compreensão que nós precisamos para agora. O que fizeram conosco acerca da preparação para o que há de vir. Então eu vou estar comentando sobre todos esses assuntos, que muitos falam, até eu mesmo falo, que nos contaminaram, nos bloquearam, nos enganaram. Mas será que é isso mesmo? Então nós vamos conversar sobre esse assunto no próximo vídeo, tá? Aqui eu dei um início só para dar uma satisfação, incentivar mais você, motivar mais, você que ainda não comprou e tem desejo de participar do grupo. É importante que quem participa do grupo compre produto. Ele não tem indicação, tá? Fique à vontade, não tem indicação, não fique com medo. Você que toma algum remédio controlado, não tem problema, continue usando. E esse produto, ele não tem contraindicação. Pode usar, ele é um suplemento, tá? Não é um remédio. É suplemento. Entenda isso, tá bom? Não tem contraindicação. É um suplemento. Suplemento você precisa ter sempre para o benefício do seu corpo, da sua matéria, ok? Então, aí meu abraço e minhas satisfações de poder estar aqui com vocês mais uma vez, esses minutinhos. E se conforme for, ainda hoje farei mais um vídeo falando sobre o desenvolvimento, como tudo começou em minha vida, e falando sobre esse poder oculto ou secreto, que muitos falam o que é e quem é, tá? E falando também
a importância que tem de você levar muito a sério e bem a sério e mais a sério se você quer participar deste grupo, tá? Um abraço. Sejam todos abençoados. Aleluia. Shalom. Muito bem. Eu estou de volta aqui, tá? Estamos com mais uma pergunta nesse... Na verdade, relacionada ainda às primeiras duas perguntas, tá? Esse tópico aqui ainda não... Cheguei nesse tópico aqui que chama-se para ter a mediunidade, a pronúncia médio, sabe que ela vem de uma religião, né, chamada espiritismo, tá? A mediunidade, né? Espiritismo, ela vem do budismo, hinduísmo, tudo trabalha com a mediunidade. A parte dos que são aqueles fugiu agora a mente, esoterismo, né? Trabalho também com a mediunidade, os astros, que entra também outros seres que chamam extraterrestres. Então, nós estamos falando sobre confusão. O mundo jaz no maligno. Tá, o mundo jaz no maligno. Só que nada sai do controle do que chamamos de Adamá. E a Adamá, ela pertence a quem? Aos adâmicos. Isso é a raiz da fala, tá, pessoal? E adâmico, ou adâmicos, somos nós, que pertencemos a Adamá, sempre. Então, os seres humanos têm em si uma energia que controla tudo e todos. Parece loucura, né? Incrível o que eu estou falando. Parece. Mas não é, pessoal. Essa é uma consciência, tá? Essa é uma consciência que nós temos ela através dos chakras, né? Os chakras. Através dos chakras nós conseguimos mente e consciência. Mente e consciência. Mente, mentalização, né? Mentalização. Consciência é quando você compreende o que você é, quem você é, o que você pode fazer, o que está no controle seu, o que não está. Então, tem um Yaldi que se pronunciou num grupo Regeneração Raça Humana, né? Eu criei esse grupo no WhatsApp, não tem no Facebook ele, Regeneração da Raça Humana. Eu tenho também um grupo Terceiro Olho, Plano Pineal, no WhatsApp. Quem quiser participar, é só falar comigo, eu coloco lá a gente consegue falar pelo WhatsApp, por voz, né? E dá para tirar as dúvidas também e enriquecer o conhecimento e entendimento do grupo. Nikola Tesla, o criador da energia eletromotriz, criador da energia alternada. Por que ele criou uma energia alternada? Porque ele descobriu que o planeta Adamá, ele é como um induzido. E ele descobriu que o planeta, ele faz a rotação e translação por causa da energia dos seres humanos com a Adamá. E isso chama-se gravidade. E muitos dizem que não existe gravidade, mas o que faz a Adamá
girar numa velocidade de mais de 280 por hora, 280 km por hora, mais de 280, quase 300 km por hora. Chama-se energia que existe numa forma de um planeta como um induzido e faz com que os demais planetas também se mantenham-se em um cordão que chama-se pelo nome de um dos seres humanos do passado, conhecido por vários nomes hoje, conhecido como Horus, conhecido como Tamuz, conhecido como Mitra, conhecido como Cristina, conhecido também como Jesus. Todos esses são os seres conhecidos como Kukulcã, né? O pessoal dali do Peru, adoradores de Kukulcã. Todos eles adoram um ídolo que se tornou ídolo, não porque ele se tornou, porque os seres humanos mal informados o fizeram isso, tomaram ele para si como ídolo. E que a sabedoria do conhecimento, da compreensão que estamos chegando agora venha a libertar você desse engano. Tá? Fizeram isso com este ser humano do passado, que existiu antes de Atlântida, por volta da segunda raça humana. Tá? Nada de alienígena, nada. Esses seres humanos, a qual chamam de espírito ou espirituais, eles têm uma capacidade de se materializar-se quando são evocados. Tem a invocação e tem a evocação. E quando se evoca, ele se manifesta, se materializa-se. E ele materializa-se de conforme o que você pediu. Se for num animal, ele se manifestará em forma de um animal. Se for um ser humano, ele se manifestará como ser humano. Se você acredita em anjo, então ele vai aparecer com asas resplandecentes. Se você crê na ufologia, então ele vai aparecer em forma de um alienígena. Mas quando você perguntar para ele ou para estes seres, quem são vocês, eles não sabem responder. Interessante, né? Não foi informado. Quem são os criadores de vocês? Ele vai dizer, nós chamamos eles de eterno, o Criador. Chamamos ele de infinito. Vocês já viram ele? Não. E vão responder isto. Então, meu querido, essa é a compreensão de uma ordem mundial num universo que não sai do controle do Rua, que eu chamo Ial, Rua Ial. Por que Ial é uma religião? Não, não é. Ial, ele está na raiz da fala. Pesquisa, Ial. Pesquisa. Sai dos maçoretos, sai da religião e vai pesquisar a ciência, tecnologia, vai pesquisar arqueologia, história. E você vai ver que antes que houvesse seres humanos, já existia essa pronúncia em forma de simbologia Ial. Eu quero deixar aqui a pergunta também, que nós começamos sobre, para ter mediunidade, precisa trabalhar, ativar os chakras, né? O chakra. Bom, pessoal,
Se elas não tivessem acionada, nós não existiríamos. Então essa também é uma má informação. Pessoas que disseram assim, já falaram isso lá no grupo do Regeneração, eu não vou falar o nome dessa pessoa, porque eu não quero de maneira nenhuma constrangê-lo. Mas ele disse lá, fez áudio lá dizendo que isso não é para nós. Isso não é para nós. Terceiro olho, glândula pineal, como quer que chame. Esse conhecimento, esse entendimento, essa compreensão, ele diz, isso não é para nós. Eu cheguei até a concordar. Mas, depois de algumas conversas em particular com ele, mais uma vez fui surpreendido por algo que há em mim e há em você. E esse poder, essa energia, que controla tudo e todos. Uns chamamos poder da atração, outros chamamos poder, poderes sobrenaturais, outros chamam de contato de primeiro grau, telepático, outros falam tanta da coisa. Não tem nada a ver, pessoal. Isso é nosso. Isso habita em nós e age em nós. E depois que eu conversei com ele em particular, isso dentro de mim falou que nós já estamos acionados, só nós não fomos apresentados. Olha que legal, né? Olha, isso aí é para vocês. Sempre foi. Sempre esteve aqui com vocês. Mas vocês nunca nem sabem que existe. Entendeu? Como é que você prova isso, então? Por isso que eu coloquei primeiro os vídeos. Você viu falando nos vídeos que a menina, a moça, a adolescente, 12, 13 anos, ela entra num ciclo menstrual. Chamamos os seus momentos que ela vai ali verter. Vai ficar ali vertendo, coagulando, sangue. E o ciclo menstrual, ele segue uma regra de um astro que eu chamo luminoso menor. Você conhece talvez pelo nome de Lua, pelo ciclo da Lua. Por quê? Por quê? Aí você olha lá para o Egito, a ciência. Você olha lá para o Egito, para a ciência, a tecnologia, a religião do Egito, você vai encontrar lá falando o quê? Anubis. Uma Yaldi mandou para mim um vídeo de 7 horas falando sobre o Egito. Eu passei quase uma semana repetindo ele, acho que mais de uma semana. Ainda vou ouvir mais. E pesquisando. Então, para ter a mediunidade, não é para falar com os seres. Não se envolve com isso, não. Não perde teu tempo com esses seres. Muitas pessoas querem acionar suas glândulas para fazer milagre. As pessoas querem acionar a glândula pineal para alcançar um conhecimento, uma sabedoria e ficar rico para ajudar os outros. Querem ficar bem de vida, melhor de vida.
Então, quem fala, quem disse que isso não é para nós, está enganado, tá? Está enganado e está errado. Por quê? A prova é que a glândula é quem faz com que a mulher, a menina, a adolescente, assim como o rapaz, o menino, o adolescente, entre na puberdade. Quem faz isso é a glândula pineal. Por isso eu coloquei vídeos de cientista, vídeos de médicos, vídeos de professores, doutores, estudiosos, para você ser apresentado à glândula pineal. Eu estou desmistificando aqui, tirando o seu terror, o pavor e o medo que ainda existe em você, que a religião causou, tá? Aí depois eu ainda vou explicar o que precisa fazer para compreender mais, entender mais. Então nós vamos botar em prática o que eu falei, tá? Sobre um tratamento de purificação. Muitos estão querendo te acionar você, fazer você ter suas glândulas acionadas. Só que você tem suas glândulas acionadas. Sem ela, você não consegue dormir, você não dorme, não tem sono. Sem ela, você não sente vontade nem desejo de comer, beber água, de fazer suas necessidades fisiológicas. Tudo é ela. Por isso ela fica no centro do seu cérebro, ligado à espinha dorsal em todo o seu corpo. Então, dor, alegria, raiva, toda a emoção, quem faz é glândula pineal. Por isto, eu coloquei vídeo para você compreender. Para você que ainda pensa, isso não é para nós, bom, está chegando ao fim. Só que a negatividade do seu eu, da sua arrogância, da minha, nos impede de muitas das coisas. Primeiro, o terceiro olho é o impossível. O terceiro olho, ele é o que está dizendo nessa postagem que eu coloquei aqui. Precisa fazer um simples exercício para ativar a glândula pineal e equilibrar os chakras, mente e consciência. Você precisa mentalizar que você está no controle. Você está no controle. Não, mas quem está no controle é Iau. Onde é que está Iau? Está dentro de mim. Ah, é? Legal, né? Então, você está no controle, você é eterno. Você não tem competidores contra você. Você não tem adversário. Você é único aqui. Sim, bilhões e trilhões de seres humanos que existem neste planeta. Você quer dizer que eu sou único? Então, cadê? Quer que eu seja cego? Delete todos que estão em minha volta? Não. Aonde que você se torna único? Olha para os teus digitais. Aqui, ó. Olha para os teus digitais. Só você tem. No mundo, você não tem concorrente. Você está no controle e no comando de tudo e de todos. E assim cada um por diante. Não existe maior nem menor. Não existe o mais inteligente, nem o mais analfabeto.
Não existe. Existe aquele ser que não quis, não quer o mal informado. Só isso. Quem quer é aquilo que uma vez respondeu uma publicação do Ial de Nil de Ial. Ele bate e vira pó. O que ele bater. Se esmiuça tudo. Quando você quer, você não fica choramingando, não. Você vai. Você bota em prática o que tu tens. Qual é o poder que tu tem? Amonar. E tudo é possível aquele que tem Amonar. Olha que legal. Então, meus queridos, não precisa, tá? Não se preocupa com isso. Delete essa pergunta da sua mente. É sobre trabalhar. Vou trabalhar, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, você está sendo apresentado para um ser, um órgão, que a ciência chama de chakra. São as glândulas que trabalham juntos com todo o nosso organismo, nosso corpo, e isso é energia do universo. Já viu aquela história de Josué? Filho de Num, aquela história lá na Bíblia? O povo estava perdendo a batalha, aí ele ergue a mão e diz: detente, luminoso maior, detente, luminoso menor. E diz a história que a Adamar parou. E por várias polêmicas, estudos, isso aí na faculdade teológica, toda vez sempre toca esse assunto, né, quando está se formando em bacharel em teologia, é um assunto muito legal. Mas quem é que roda aí? Quem é que gira aí? É o universo ou é a Adamar? Não, quem gira é a Adamar. Então os astros não parou, quem parou foi a Adamar. Não. A ciência evoluída já descobriu e já mostrou que realmente falta quase 24 horas no universo também. Tudo parou. Peraí, uma pessoa. E ele orou em nome de quem? Ial. Por isso, ó, dentro da história do que chama Hebreus, é um povo que foi proibido de falar numa língua que surgiu da Nhengatô. Então eles foram proibidos porque era uma língua que era escrita através de numerologia. E a triologia, ela é Ial. A triologia, ela é som, números e línguas. A triologia, ela está numa frequência 432 Hz. E essa frequência de 432 Hz, 4, 3, 2 é 9. E o 9 é o universo. Quando você está falando do universo. O universo é você. O universo, ele gira em torno de 9. O número 9. O seu DNA, ele contém 4 letras, que também são números. E é 6. Que é Ial, na resposta. Yud, Re, Vav, Re, YHWH, Ial, na raiz da fala humana. Então, meus queridos, ativar os chakras, né? Não, elas estão ativadas. Só que você não foi apresentado ainda. Está sendo agora, tá bom? E
continue fazendo perguntas, tá? E eu vou continuar fazendo live, respondendo, até chegarmos no momento que nós vamos começar a trabalhar na limpeza orgânica de nosso corpo, que é o que precisamos fazer, tá? Para chegar ao entendimento. Então, acredito que você chegou ao entendimento que é espírito. E outra, você que falou alma, nós não temos alma. Isso foi uma criação da religião, é uma trindade. Assim como a religião criou o Pai, Filho e Espírito, ela criou o corpo, alma e espírito. Nós não temos alma. Quer dizer que a pessoa... Olha a loucura que a religião criou. Quer dizer que uma pessoa, quando deixa esse corpo, a matéria vai para Adamar, o espírito, o Ruayal vai para o Ial, vai para o Eterno, vai para Deus, sei lá. Ai. E a tua alma segue o juízo. Eita, vai. A mesma tese dos egípcios, dos gregos, dos romanos. Tudo é um plágio negativo. É um plágio. Não existe. Quando você coloca a essência alma, você tirou o poder. Você tirou um poder do que rege tudo e todos, que é o fôlego e o sopro, que é o Ruayal. Quando você coloca o Ruayal, você criou uma dualidade também. É o Ruayal do Eterno. Quer dizer que quem habita em nós é o Ruayal, e o Eterno não. Não, o Eterno também. Peraí, confusão é essa? Então não existe, querido. Não existe. Tudo é religião, tá? A glândula pineal, o terceiro olho, ele não tem nada a ver com religião. Se você pensa que Ial é o que a religião diz, que é um ser supremo, poderoso, criador, isso é religião, meus queridos. Aqui é um assunto para pessoas que estão já em um estado de evolução, estão em uma compreensão elevada, que não sabiam nem o que era a glândula pineal. Eu não sabia, não tinha nem ideia. Tinha pavor, esse negócio desse olho. Quando eu olhava, via aquele símbolo da Band, um olho, vixe, é o olho que tudo vê, é o olho da pirâmide, é o olho de... nada a ver. Tudo falta de informação, só que agora chegou o fim, tá, pessoal? Eu vou pegar essas lives, vou fazer vídeo, vou colocar no YouTube, dentro do seu tempo, tá bom? Sejam todos abençoados, já vamos com 31 minutos e acredito que vamos dar uma pausa por aqui e vamos responder mais coisas depois, tá? Gostaria de saber quantos chakras temos. Bom, eu não sou muito ligado nesse assunto, tá, Maura? Não sou muito ligado nessa compreensão. Eu tenho colocado aqui sempre as postagens, tá? Explicando esse assunto aí, diz lá os nomes, eu não sei nem pronunciar. Quando eu recebi uma ordem pelo Ruayal para fazer isso, eu não sei nem pronunciar algumas coisas aqui. Pedi ajuda da Rosângela Alvarenga, para que me ajudasse, porque ela compreende muito bem esse assunto sobre o corpo e a saúde. Então, eu pedi a ela isso, tá? E veja nas postagens que eu estou deixando os posts explicando sobre esse assunto. E quando eu for falar mais sobre como eu cheguei em compreensão e entendimento, talvez você tenha um susto e diga assim, agora eu estou acionada. E que as glândulas, poxa, estão aí
no maior velocidade. Veja a situação do Yao de Wallace, né? Então é isso, pessoal. Vamos em frente. Shalem.